Olá, querido, querida, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu dar um olá aqui, ver se alguém está online, né? Boa noite a todos. Não sei quem está online ainda aí essa hora. Vocês pensaram que ia se livrar de mim, mas eu tô aqui, tô vivo, graças a Deus, tô firme e forte. Eu queria nessa noite, né, compartilhar uma breve mensagem com você, uma mensagem importante para as nossas vidas. Olá, paz, meu amado irmão. Que saudade, pastor Paulo. Como o senhor tá? Tudo bem? Deus abençoe aí. Imagino que as crianças, né, já estejam moças, né? As meninas que eram crianças, agora já devem estar grandes. Você que está nos ouvindo aí, eu estou entrando num horário diferente, né, do que eu tenho costumado entrar. Mas eu quero compartilhar, eu acho que esse momento, né, que nós estamos vivendo, é importante a gente se pronunciar sobre alguns assuntos, sobre coisas que principalmente estão acontecendo no nosso meio, no meio que nós estamos vivendo. Você que está entrando aí, dá um alô aí, dá um oi, para eu saber que você está aí. Já falei com o meu amigo pastor Paulo, que está nos ouvindo. Você que está entrando aí, eu não estou conseguindo ter o controle, né? Vim enxergar todo mundo que entra, mas se você puder aí compartilhar, avisar aos seus amigos, nós estamos ao vivo aqui, falando um pouco daquilo que tem acontecido nos nossos tempos, amém? Quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. E eu te louvo pelo teu amor infinito. Te louvo, Senhor, porque o Senhor nunca se esqueceu de nós, o Senhor nunca se esqueceu dos teus filhos, e o Senhor sempre esteve presente na nossa vida, mesmo quando estávamos distantes, longe. O Senhor tinha sempre um projeto para nós. Por isso, eu coloco a vida de cada um aqui nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Michele, tudo bom, querida? Como você está? Queridos, eu quero falar com vocês hoje, né? Ler um pequeno texto que está lá em Lucas, capítulo 15. Michele está nos ouvindo lá diretamente de Israel, né? E está nos prestigiando aí. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 17, né? Eu coloquei esse tema como restauração, porque foi o momento exato em que o filho pródigo cai em si, né? Ele, a partir do verso 17, o texto diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram
a regozijar-se. Amém? Queridos, essa semana, né, todos nós fomos surpreendidos aí com uma série de notícias na mídia, né, nos jornais, principalmente a respeito. Ô Genesi, como é que você está? Principalmente a respeito desse caso aí da Flor de Lis, do pastor Anderson. E de alguma forma, né, isso fala da igreja, né, isso para muitas pessoas, né, é até motivo de escândalo, e com certeza, né, pela gravidade da situação. Hoje, pela manhã, né, um pastor, né, ou pelo menos uma pessoa que tem o título de pastor foi presa, né, envolvida com corrupção do partido, aliás, que se diz cristão, Partido Socialista Cristão, e PSC, não sei se é socialista o S, né, eu falei. Qual é o nosso posicionamento, né? O posicionamento da igreja diante de tantos assuntos, né? Diante de tantas situações que nós estamos vendo hoje no nosso tempo, né? Algo que de alguma forma, né, sempre ocorreu, né? Mas de um tempo para cá tem se intensificado, principalmente na mídia, por causa da postura, né, política da igreja nas últimas eleições. E aqui há de se concordar, discordar, né, de ter posicionamento. Eu acredito que todos nós, como cidadãos, temos o direito, sim, de nos posicionar. Entretanto, né, como nós nos posicionamos também, sempre haverá um ataque de um lado ou outro. Mas, independentemente disso, né, Deus, ele tem um relacionamento conosco, e Deus nos chama a esse relacionamento. E todo mundo que algum dia, né, que hoje é chamado de pastor, alguém que está na igreja, que tem um cargo na igreja, alguém que dá aula na igreja, alguém que é um membro da igreja, algum dia também esteve fora da igreja. Ou era criança e foi criado na igreja e desde então segue um caminho, ou era do mundo e um dia se encontrou com Jesus. A questão é em que momento da nossa vida, e isso eu queria trazer para a nossa vida, em que momento da nossa vida nós nos afastamos, né, ou saímos a ponto de ficarmos tão cegos, a ponto de cometermos crimes tão bárbaros, né? A que ponto, em que momento da nossa vida a gente se afastou tanto da casa do Pai, a ponto da gente perder a sensibilidade espiritual, a ponto da gente perder a sensibilidade do espírito, perder, né, até mesmo a alegria da salvação. Que momento talvez, né, a igreja se afastou, né? Porque todo filho começa na casa do Pai. Todo filho começa ouvindo a voz do Pai, sendo educado, sendo ensinado, sendo cuidado, né? E esse cuidado de Deus para a nossa vida sempre esteve presente. Se você olhar para trás, se você olhar para a sua vida, você vai ver o cuidado de Deus, você vai ver o carinho de Deus, você vai ver a proteção de Deus, a mão de Deus. Hoje eu estava indo para o trabalho e eu estava olhando, né, o sol nascendo, né, de manhã cedo, aquele sol bonito, e eu dando graças a Deus, porque tudo é dele, toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a ele. E por isso nós precisamos, né, ter a nossa vida em louvor ao Senhor, em louvor a Deus. E todo filho, né, quando começa, ele não sabe muito bem como fazer, não sabe muito bem como falar, não sabe muito bem como agir, e por isso ele é ensinado pelo Pai, ele é guardado pelo Pai. Mas em algum momento esse filho pode se afastar. Quando chega a adolescência, o filho ele pode, né, achar que não precisa mais do pai, já não precisa mais dos conselhos do pai, começa a achar o pai chato, começa a achar as palavras e os conselhos do pai já não fazem sentido e começa a buscar uma outra fonte de conselho, uma outra fonte de informação, uma outra fonte que possa talvez lhe trazer uma satisfação a respeito da sua vida. E foi o que aconteceu com esse jovem, né, com esse filho
que é aquele jovem que desperdiçou todos os seus bens, pediu, né, a sua herança antes do tempo, e ele pegou todos os seus bens e desperdiçou. A Bíblia diz que ele desperdiçou dissolutamente, com seus prazeres, com as suas vontades. Ele satisfez a vontade da sua carne e se afastou da casa do Pai. Se afastou não só fisicamente, mas ele se afastou espiritualmente, emocionalmente. Ele se afastou a ponto de já não enxergar mais quem ele era. E talvez, né, queridos, nesse período em que nós estamos vendo tantas coisas acontecerem com a igreja, a gente precise lembrar da nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem a igreja é em Deus, qual é o DNA da igreja, qual é, né, a marca que a igreja possui. A marca da igreja não é a marca de um pastor. A marca da igreja não é a marca, né, de uma pessoa. A Bíblia diz, né, que ai daqueles de quem viesse o escândalo, que era melhor que colocasse uma pedra amarrada no seu pescoço. E é uma sentença terrível, né? E por isso nós precisamos entender que o DNA da igreja é o DNA de Cristo. E que a igreja se molda ao padrão de Cristo. E é claro que não dá para negar, né, a influência que esses homens, né, ditos de Deus, esses pastores, causam, né, no corpo de Cristo, as marcas que deixam no corpo de Cristo. Mas nós precisamos também nos lembrar que um dia eles também foram fiéis, um dia eles também estiveram na casa de Deus. Há aqueles, né, que acreditam que nunca foram crentes, e daí também eu já acho uma visão simplista, porque é muito fácil agora a gente dizer, fulano de tal nunca foi crente, então quem errar daqui para frente é muito fácil dizer que nunca foi fiel a Deus. Então a gente, quando olha, por exemplo, né, eu recentemente até postei uma meditação do pastor Algeu, que fala da história, né, da Flor de Lis, por exemplo, que deu exemplo no começo da sua caminhada cristã, era uma mulher piedosa, adotou as crianças, e daí há quem diga que adotou por questões financeiras, mas pelo menos os primeiros bebês ali, crianças adotadas, não tinha essa motivação. Então, em princípio, né, uma motivação cristã, né, motivação pelo próximo, e começou a carreira dessa forma, impactou tantas pessoas a ponto de criar um filme, né? Um filme foi feito a respeito da sua história, justamente porque o testemunho dela falava alto, né? E a Bíblia diz justamente isso, né? Que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então todos nós, amados, como os cristãos, precisamos meditar a respeito da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, a respeito de onde estamos, né? Se estamos de pé realmente, e se precisamos dessa restauração de Deus. E foi o que esse jovem fez. Esse jovem, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele estava tão afastado de Deus, tão afastado da casa do Pai, tão afastado das coisas santas, que ele já nem mais se alimentava da palavra de Deus. Ele já nem mais comia a comida de Deus. Ele estava querendo comer as bolotas dos porcos. Ele estava tão afastado do coração de Deus que ele já nem conhecia mais, né, a boa comida que o seu pai dava até àqueles que trabalhavam na sua casa. Ele já nem conhecia mais, né, as mordomias que o seu pai dava, não aos filhos, mas àqueles que eram servos do seu pai. E ele então se lembra, olha, se eu for servo da casa do meu pai, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Se eu pelo menos for trabalhador da casa do meu pai, eu vou ganhar muito mais do que eu tenho aqui. E sabe qual é a boa notícia de Deus para nós, queridos, para você e para mim? É que Deus não nos trata como servos simplesmente. Deus não trata você como um trabalhador que tem que dar o seu sangue, né, suas horas de trabalho, seu esforço, seu sacrifício para receber um salário no final do mês. Deus não te dá conforme a tua disposição para trabalhar, conforme a tua motivação, as tuas horas extras que você faz, né, no trabalho, para você ganhar alguma coisa a mais. Deus não te trata dessa forma. Deus não te trata como patrão. Deus não é teu chefe.
né? Deus é teu pai. E é por isso que Deus nos trata como filhos. E quando esse jovem se aproxima do seu pai, uma cena linda, né? O filho voltando para casa, né? Reconhecendo o seu erro, o seu pecado, sabendo, né, que ele não podia nem, talvez, se o pai dissesse assim, olha, você fica lá com os trabalhadores e não sou mais teu pai, mas pelo menos se ele pagasse o salário para ele já estava bom. Mas o pai trata ele como filho. O pai coloca um anel no seu dedo, coloca uma capa, honra, faz uma festa, né? Prepara um novilho cevado e prepara um grande banquete para aquele jovem. Queridos, não importa qual caminho nós estamos, quão distante nós estamos da casa do Pai, não importa quão longe nós fomos, né, nos nossos pecados, o mais importante, querido, que existe um caminho de restauração para a nossa vida. Existe um caminho de restauração para a Flor de Lis. Existe um caminho de restauração para o pastor Everaldo. Existe um caminho de restauração para todo homem de Deus, né, que talvez tenha se afastado a ponto que já não ouve mais a voz de Deus, mas que deseja voltar para a casa do Pai. Então, quando nós desejamos voltar, quando nós desejamos a aliança de Deus, quando nós desejamos novamente ouvir a voz do Pai, estar próximo do Pai, o Pai tem preparado algo muito melhor para nós. O Pai tem preparado algo grandioso para a nossa vida. Então, esse é o caminho de Deus para a igreja, é o caminho do arrependimento, é o caminho da restauração, é o caminho da renovação espiritual. Tudo isso Deus preparou. O Abba, o Pai, né? Ele preparou para nós, né? Preparou para a nossa vida com Deus. E talvez, né, a gente julgue, questione, fale, né, fique triste, realmente é um escândalo, é algo terrível para a igreja, mas Deus tem caminhos que nós não entendemos. Por isso eu quero orar pela nossa vida, quero orar pela sua vida, né? Entrei aqui com esse delay aí, com esse atraso, né? Justamente porque as coisas também já vão ficando cada vez mais normais, né? Existia aí uma demanda deprimida, né? Ficou muito tempo sem trabalhar e agora quando volta a trabalhar, volta com muita intensidade. E talvez você precise desse carinho de Deus, desse toque de Deus, porque Deus nunca se esqueceu de nós, Deus nunca se esqueceu de você, né? E quando nós voltamos, né? O pai, né? O texto diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meu irmão, o arrependimento de Deus, o nosso arrependimento perante Deus provoca vida. O nosso arrependimento diante do Senhor provoca renovação, aliança, renovo, fortalecimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós somos restaurados por Deus. A gente pode estar morto, mas a gente é ressuscitado. A nossa vida espiritual pode estar detonada, acabada, mas ela é restaurada por Deus. Você pode estar perdido, né, sem saber para onde ir, o que fazer, mas de repente você volta a ter aquela direção que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Essa renovação espiritual, essa aliança com Deus, é o que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todo aquele que se voltar para o Senhor, aquele que se voltar para Deus. Davi pecou contra Deus, né? A Bíblia diz que Davi não só cometeu um adultério, Davi era rei de Israel, Davi era um homem de guerra, um homem famoso, um homem conhecido, né? Era um grande exemplo para muitas pessoas. E ele pecou, não só cometeu um adultério, como um homicídio. Isso fala a respeito de quão longe, né, um pecado, né, vai gerando o outro e aumentando a nossa cegueira espiritual, até que Davi também caiu em si. E Davi se arrependeu e houve cura para Davi. Meus irmãos, a cura para a igreja, a cura para nós, a cura para o seu povo,
a cura para aquele que se voltar para o Senhor. Deus tem um caminho de honra, um caminho de renovação e de restauração. Fechemos os nossos olhos. Próximo domingo nós vamos estar presentes ali na Nova Vida do Catete, tanto às 9 quanto às 19 horas. Pela manhã, pastor Rafael, eu estarei à noite. Eu convido você ainda aí com as nossas restrições a participar, a estar presente. 11 horas também online, pastor Roberto estará ministrando para as nossas vidas e você é o nosso convidado. Eu quero fazer uma oração por você, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa. Hoje, muitos alarmados, nossa cidade também do Rio de Janeiro aí, sofrendo por conta da violência, que já virou praticamente uma constante que a gente acaba nem falando, nem mencionando, mas está tão próximo de nós. Vamos orar, vamos pedir a guarda de Deus, a proteção de Deus sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. E porque quando voltamos para Ti, o nosso rosto, a Te buscar, a orar, Senhor, e a ouvir a Tua voz, o Senhor fala conosco. O Senhor não volta o rosto contra nós. O Senhor, meu Deus, não lança no nosso rosto os nossos pecados, mas pelo contrário, o Senhor lança-os no mar do esquecimento. E o Senhor limpa o nosso coração. E eu te peço, meu Deus, que assim o Senhor faça com a sua igreja. Que o Senhor limpe o seu coração. Que o Senhor purifique, Senhor, como purifica o ouro. Como se purifica, Senhor Deus, as pedras preciosas que precisam render e brilhar, Senhor. Assim o Senhor purifique o seu povo. Toma conta da sua igreja, toma conta dos teus filhos. Pedimos o perdão, Senhor, como teu povo, como teus filhos, e que o Senhor aceite os seus servos, Pai. Ainda que nos coloquemos na condição de trabalhadores, o Senhor tem um caminho de honra para cada um de nós, um caminho de vitória, de renovação e restauração. Que essa aliança, Senhor, que essa aliança que temos contigo, ela não se perca, mas que ela seja preservada. Visita agora, Jesus, os hospitais, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão precisando, Deus, da Tua mão milagrosa, poderosa, Senhor. Visita os que choram nessa hora perdas, para que o Teu Espírito console, Senhor, renove, levante, Pai. Espírito Santo, vai, Senhor, na casa do meu irmão nesse momento, Jesus. E que ele se lembre daquilo que lhe traz esperança, Pai. Tira do seu coração todo medo, Senhor. Que a depressão não seja, Senhor, Deus, uma aliada, Senhor, um amigo, Senhor, nessa hora, mas pelo contrário, que ele consiga enxergar a saída, Senhor, que ele consiga ver, Pai, que o Senhor está presente. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, toda a mágoa, Senhor, do coração dos teus filhos, toda a raiz de amargura que impede, Senhor, que haja libertação entre o teu povo, Pai. Oh Deus, toda palavra dita, Senhor, e que ficou guardada e que muitas vezes fica ali remoendo, Deus, impedindo o crescimento espiritual da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que te servem com retidão, abençoa aqueles que te servem, Senhor Deus, Pai, com um coração alegre, grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui a Tua mão esteve presente sobre a vida do Teu povo, daquele que é fiel, Senhor, daquele que te teme, te serve, daquele que continua, Senhor, crendo, Pai, muitas vezes até contra a esperança. Meu Pai, em nome de Jesus eu te louvo, porque Tu sempre esteve presente na vida dos Teus filhos. O Senhor sempre esteve presente guardando, protegendo, nos instruindo, até mesmo quando não ouvimos a Tua voz. Meu Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida de cada um desses meus irmãos que estiveram aqui, que estão me ouvindo, que vão compartilhar esse vídeo. Meu Deus, esses irmãos, Pai, que são fiéis, Deus, tanto na sua casa quanto fora, Senhor, aqui nesse ambiente virtual,
Que o Senhor os abençoe. Que a tua mão, a tua destra fiel, Senhor, que abençoa, que sustenta, esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que bom estar com vocês, bom ver vocês aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um e estamos aí planejando também aos poucos a nossa volta, né? Aos cultos, se Deus quiser, tudo ocorrer bem, tudo vai acontecer no tempo certo, amém? Deus abençoe Kátia Blanco, obrigado aí, Michele, por ter ficado até agora, Ana, Cris, saudade de você, das crianças, Deus abençoe a vida de vocês. Quem mais aqui? Deixa eu ver, a Ana, Deus abençoe, Genesi, querida, tô contigo, hein, irmã, não esqueci de você não, só Deus na minha vida. Nerli, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Não esqueçam lá depois de acessar os nossos canais no YouTube também. Abençoar aí a obra de Deus com seu like, né? Hoje a gente abençoa até com like. Elaine, Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana. Que Deus nos sustente e Ele tem nos sustentado. Uma semana de vitória para você. Amém? Fiquem na paz.